apanhado geral do que foi discutido em cada uma dessas lives, né? Então, o primeiro filme que a gente vai relembrar vai ser o Coringa. E a gente vai colocar o trailer para vocês assistirem. Lívia. Oi. Vamos boa noite, pessoal. Só uma orientação. Quem for entrando, mantenha a câmera desligada, só para que a gente consiga estabelecer a conexão, tá bom? E como a gente começou gravando agora, então vamos só fazer um apanhado, é o grupo de violências, né? Estudos em violências da PUC, da Faculdade de Serviço Social. Nós estamos aqui hoje para fazer uma retrospectiva de tudo que a gente discutiu durante esse ano, tá bom? Como a Lívia apresentou, ela e a Cindy vai iniciar, então, a nossa apresentação com o Coringa. Vamos passar o trailer para que a gente possa começar a discussão. Arthur, does it help to have someone to talk to? Meninas, vocês podem ir continuando enquanto a gente vai tentando, tá bom? My mother? Lívia e Cindy. É que para mim tava travando um pouquinho aqui. Mas... Então, no filme do Coringa, a gente escolheu esse filme para ser discutido por conta das expressões que a gente encontra nesse filme, né? Que não é somente a violência, mas também é a desigualdade social, o problema com o saneamento básico, a pobreza, a questão do trabalho informal, né? As pessoas em situações de vulnerabilidade social, a relação da empatia e do respeito. Então, são diversas questões que a gente pode discutir através desse filme. A live ela foi apresentada no dia 4 de junho, né? Depois eu acho que a gente vai postar para quem não conseguiu assistir e quiser assistir. Então, no filme, logo no início, a gente vê o Coringa se maquiando, né, na frente do espelho, e no rádio tá passando as notícias, onde o locutor diz que já é o 10º dia de greve dos lixeiros e tem muito lixo acumulado. E uma das falas que me chama atenção é que ele fala que os bairros mais chiques da cidade estão parecendo favela. E na reportagem, algumas pessoas dizem que não conseguem andar pela cidade sem ver lixo, rato, mau cheiro, e os negócios estão sendo afetados. A cidade está sendo afetada em si por isso. Mas o questionamento que a gente traz com isso e as pessoas que vivem diariamente na pobreza, com a falta de saneamento básico, né? Os bairros mais chiques da cidade já são naturalmente mais limpos, mais apresentáveis, entre aspas, né? Do que esses bairros mais afastados do centro. Então, a segregação social existe, né? E ela é visível, né? É uma realidade, não é só durante, por exemplo, uma greve dos lixeiros. A segunda cena que a gente chamou atenção na live foi quando ele está com a placa, né, que ele trabalha fazendo propaganda, e essa placa é roubada pelos adolescentes, e isso vai ter uma consequência para ele, não é? Então, a gente relacionou isso com a questão do trabalho informal, onde ele está lá exposto ao sol, à chuva, à violência urbana, lá na rua, sem uma condição de trabalho humana, né, minimamente humana, onde os direitos trabalhistas não existem. E isso também é uma realidade da maioria dos brasileiros, ainda mais hoje, que a gente tem
uma taxa de desemprego extremamente alta, né, durante esse nosso desgoverno. A terceira cena que a gente chamou a atenção é no atendimento dele, quando ele está com a assistente social, o terapeuta, né, não sei como funciona nos Estados Unidos, mas ela pega vários pontos para ele e que nele não é só uma questão de saúde mental, também é uma questão do emprego informal, né, a questão do desemprego, a questão social em que ele vive, a questão de diversos problemas que envolvem não só o mental, mas também o social. E, inclusive, na discussão da live, no dia que a gente apresentou, a gente não ficou na saúde mental, por já ser uma questão que já estava saturada ainda mais nesse filme, né? Que muitas pessoas pegaram esse filme para discutir a saúde mental. Então, vai além disso, né? São questões também socioeconômicas. Quantas pessoas no Brasil estão desempregadas hoje, né? Quantas pessoas lutam pela sobrevivência? Quantas pessoas estão sobrevivendo somente com R$ 600 de auxílio emergencial, né? Quantas pessoas que não conseguem a medicação na rede do Estado? Quantas pessoas o Estado tem deixado na mão? A falha do Estado é muito grande. A opressão que as pessoas mais marginalizadas, mais vulneráveis sofrem é grande, né? A segregação social também acarreta nisso. A quarta cena que a gente pegou é uma cena onde ele está no ônibus, ele está brincando com uma criança, né? E a mãe da criança repreende ele, tipo, com um olhar meio discriminatório mesmo. E a gente tentou puxar para o lado de, tipo, como que tá a empatia hoje? Como que é o respeito que estamos lidando pelo outro? Por que essas pessoas que vivem, que sofrem já a opressão pela segregação social, elas precisam ser marginalizadas? Por que elas precisam sofrer os maus olhos da sociedade em si, entendeu? Isso também é uma coisa que a gente quis discutir. A quinta cena que a gente pegou, assim, também para refletir, foi o caminho que ele percorre do lugar até da onde ele é atendido até a casa onde ele mora, né? Que a gente conseguiu assim relacionar com o direito à cidade, principalmente pela questão que ele mora muito longe dos centros urbanos. Então, ele pega um ônibus, ele desce do ônibus, ele caminha por um tempo, depois ele sobe uma escada enorme com muitos degraus. E quantas pessoas passam por isso diariamente para conseguir, por exemplo, ir trabalhar, entendeu? Quantas pessoas não perdem, às vezes, a oportunidade de trabalhar por morar muito longe do centro urbano? E os direitos básicos também podem ser afetados, né? Como a saúde, o lazer, a escola. Isso acontece em diversos territórios, até na cidade de Campinas, onde as pessoas vão para lá, né, num benefício entre aspas, né, numa realocação para moradia e o governo esquece que precisa de escola, precisa de postinho de saúde e deixam esses equipamentos muito longe, né. Elas acabam sendo, na verdade, esquecidas e invisibilizadas. Não tem um reconhecimento, né, como um humano que pertence ao território. Mais uma cena que a gente conseguiu relacionar também com as relações políticas de políticas públicas e sociais com o Estado foi uma cena que ele conversa com a mãe quando ele chega do atendimento. E sua mãe diz que o Thomas Wayne, né, seria um grande prefeito, que todo mundo diz isso, e o Coringa pergunta, todo mundo quem, né? Com quem que a senhora conversa? E a mãe dele responde, né, ele é o único que poderia salvar a cidade, é o dever dele. E a gente vê que a gente tem muito essa visão, às vezes, messiânica sobre uma pessoa que entra no governo, né, ainda mais a gente vivendo numa onda ultraconservadora, fascista, com avanço do liberalismo. E a gente vê a ausência do Estado para combater a desigualdade social, porque, na verdade, eles não se preocupam com isso, né? Essa luta é superada pela ganância, pelo poder, pelo dinheiro. Existe um cinismo social.
a gente acaba colocando a economia diante da ética. A gente pode trazer novamente o exemplo desse desgoverno, né? Que a gente vê um presidente que prefere que a economia rode ou que as pessoas continuem vivendo a vida delas por conta de uma gripezinha, que na verdade a gente sabe que não é. E por outros motivos que a gente poderia listar aqui, né? Enfim. O Estado finge, né, a responsabilidade pelos riscos sociais, e essa atitude traz um conformismo que leva uma normalidade diante da realidade social. Então, eles, na verdade, se preocupam mais com uma imagem mesmo messiânica e prevalecer a economia para fazer o Brasil crescer, mas na verdade esquece que a desigualdade social está crescendo, que existem pessoas que estão à margem da sociedade vivendo da desigualdade social, que estão passando fome, estão tendo seus direitos negados, né? Então, a Cindy também agora vai falar algumas coisas e depois nós vamos trazer outro filme. Oi, gente, boa noite, tudo bem? A gente vai fazer a tentativa novamente de passar o trailer para que todo mundo consiga ter um pouco do parâmetro do Coringa. Carla, você pode pôr? Arthur, does it help to have someone to talk to? My mother always tells me to smile and put on a happy face. She told me I had a purpose to bring laughter and joy to the world. Stop them! Is it just me? Or is it getting crazier out there? Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. What? If you smile through your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow you'll find that life is still worthwhile. What's so funny? Freak! Gotham has lost its way. What kind of coward would do something that cold-blooded? Someone who hides behind a mask. I used to think that my life was a tragedy. But now I realize it's a comedy. If you just Acho que só o trailer fala por si, né? São tantas cenas fortes, enfim. Mas continuando de algumas cenas que a gente levantou no dia da live, foi, dando continuidade, né? Foi uma onde está o programa, acontecendo o programa, e quando o Coringa, ele admira o seu apresentador. Nisso, a gente trouxe alguns números relacionados à questão dos homicídios de jovens, né? Então, se a gente for parar para pensar quantos são jovens negros que são mortos, a gente tem tantas notícias por aí, né? A gente vive, conhece pessoas que, infelizmente, sofreram a questão do homicídio, muitas vezes pelo próprio Estado, né? Como eu disse na live, a gente trouxe esses números mais detalhados. Um outro momento que a gente também trouxe alguns números de índices da violência foi quando, em uma cena, quando o Coringa recebe um pacote e ele vê que é uma arma. Nisso, a gente trouxe muita relação
do humano com a arma de fogo, né? Em alguns dos dados que a gente trouxe, um que eu achei muito importante ressaltar, os estudos mostram, né, que as evidências que a cada 1% a mais de arma de fogo em circulação, há aumento de 2% na taxa de homicídios. Se a gente for parar para pensar num todo, isso é um número muito grande e que, infelizmente, só vai trazer mais violência, né, para o nosso país, para os países no geral. Outra cena que a gente elencou foi quando ele está no escritório e quando ele é cobrado pela placa que foi roubada, que senão vai ser descontada do salário. E aí, novamente, a gente para refletir sobre a questão do trabalho subalterno, né? O quanto a classe trabalhadora está imposta, infelizmente, nisso, de ter que aceitar, muitas vezes, condições totalmente precárias de trabalho, muitas vezes responsabilizar por coisas que não competem ao funcionário. Outra cena que nós elencamos também foi quando ele está na banheira, que aí a mãe dele fala: o carteiro deve estar jogando fora. O Coringa pergunta por que essas cartas são importantes, né, que ele estava jogando. E a mãe dele responde: Thomas Wayne é um homem de bem. Se ele não descobre como a gente vai viver, se ele não descobre como a gente vive, ele vai ajudar a gente. Se olhar para isso, ele vai se revoltar. E aí a gente fez essa relação com a desigualdade social, no sentido de, será que realmente ele iria ajudar enquanto prefeito, né? Se a gente for parar para pensar quem está hoje no poder do Brasil, será que ele realmente olha? A gente vê tantos índices da questão da desigualdade, a gente vê, infelizmente, tantas notícias, e será que realmente eles estão olhando? E a gente trouxe essa reflexão, né? Será que, enquanto prefeito, ele realmente iria ajudar? Será que ele realmente se importaria, né, com os pobres, os ricos se importam com os pobres? A gente trouxe alguns dados também, onde a gente viu que 1% da população detém mais de 1/4 da renda nacional. Se a gente for parar para pensar, um número tão grande, tão pequeno de pessoas, para um valor tão grande, né, da renda. Sendo que, se a gente fizesse essa divisão como um todo, igualitária, a gente teria menos desigualdade social, muitas pessoas não estariam vivendo em extrema pobreza, como a gente encontra hoje. Enquanto técnica, né, como assistente social, a gente pode ver a questão de muitas famílias sobrevivendo apenas com a renda do Bolsa Família. A gente vê que é um valor totalmente ilusório, que a gente, infelizmente, sabe que não dá para ser composta uma renda total de núcleo familiar. Enfim. E uma outra cena que nós trouxemos foi a questão quando o Coringa persegue a sua vizinha, né? Se a gente também parar para relacionar, como a gente fez na live, que é a relação com o feminicídio, né? Se a gente for parar para pensar qual que é o número, né, de feminicídio que acontece no Brasil, infelizmente, a gente pensar sobre a questão da opressão contra as mulheres, a questão do machismo, toda essa questão do patriarcado que está embutida na nossa sociedade, está enraizada, assim como relacionada à questão do racismo, que é impossível não relacionar uma coisa com a outra. E falando agora na posição enquanto mulher, quantas vezes a gente tem medo de andar sozinha pela rua, no sentido de a gente não sabe se vai chegar em casa, se não vai acontecer nada. Quantas vezes, até mesmo, não só à noite, mas durante o dia, a gente sofre todas essas piadas machistas, tanto que na live a gente trouxe um pouco da reflexão, comparando com a questão desses stand-ups, né, que fazem essas piadas machistas. E um dos outros índices que a gente trouxe foi a questão que o Brasil ele é o 5º país que tem mais morte violenta contra as mulheres do mundo. São cerca de 13 assassinatos por dia. Existem outros dados atualizados, né, que a gente sabe quantas mulheres morrem por minuto. A gente foi para pensar, é um número tão grande. Novamente eu ressalto, né, eu, enquanto mulher, a gente é um grupo composto por mulheres, é praticamente impossível não trazer essa questão na discussão. E isso foi uma das partes que nós trouxemos do filme do Coringa. Agora a gente vai passar para o outro filme que a gente foi discutido, outra live. Eu não me lembro qual, mas as meninas podem prosseguir. Obrigada. Agora é o filme Bacurau. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Renan, eu só vou reproduzir o trailer, então, pro pessoal ver antes, pra gente ter um panorama, né? Quem não assistiu os filmes. E daí vocês podem entrar com a fala assim que eu terminar a reprodução, tá bom? Perfeito.
Aí vocês vão me orientando aí se estão conseguindo ver, se tá dando certo. Fernanda, só não esquece de colocar o áudio do sistema. Uhum. Bacurau é o que significa? Ok, passa. Fernanda. Mas tá escrito já, né? Aqui não. Não, mas aqui ele só sai de noite, ele é bravo. A gente está sendo atacado. Você quer viver ou morrer? Uma das mulheres mais inovadoras do planeta, Luiz. Bom, pessoal, boa noite a todos. Eu sou o Renan. Nós vamos falar um pouquinho agora de Bacurau, que foi o segundo filme que a gente discutiu. Infelizmente eu não pude participar, mas eu acompanhei um pouquinho o processo. E eu vou falar um pouquinho, apenas um resumo do filme, que vai trazer alguns elementos para a Milena trazer aí os embasamentos, como foi essa discussão, que infelizmente eu não pude participar. Como a gente viu no trailer, Bacurau traz uma realidade fictícia, muito trazida com os elementos brasileiros. Ela tem certa influência, inclusive, do território do Nordeste, no estado de Pernambuco. Traz aí um pouco de uma cultura que, para nós do estado de São Paulo, para alguns tem uma certa afinidade, para outros não, um certo distanciamento, mas que traz, inclusive, essa questão da migração, por exemplo, de alguns povos que vieram para cá em busca do desenvolvimento e que trabalha muito essa questão que nós temos dessa ideia de um povo esquecido, de um povo isolado, de um povo marginalizado, e vai trabalhar essas questões de como essas pessoas e essas famílias vivem longe da industrialização, das grandes metrópoles, das grandes cidades, e como que elas estão, entre aspas, se virando nesse contexto. Contexto hoje político muito embasado numa política genocida, muito embasado numa política racista, LGBTfóbica, machista, e como que essas pessoas nesse cenário elas estão sobrevivendo e como elas podem buscar uma vida um pouco mais tranquila. Embora o filme traz esses elementos para que a gente reflita muito desse lugar em que a gente ocupa, tanto de privilégios quanto de um lugar de fora, né? De olhar uma realidade que não nos pertence, a gente pode perceber também muitas potencialidades, né? A princípio, a gente pensa que esses povos ou essas pessoas têm uma vida muito mais difícil, e com base traz elementos que sim, mas que também eles têm outros acessos que nós, por exemplo, não temos, principalmente na questão subjetiva, né? Os símbolos. A gente pode perceber aí no início do filme, por exemplo, uma cena em que trabalha muito a questão desse luto, da questão da perda, da questão desse símbolo que é morrer, dessas questões da valorização de uma vacina, que hoje, por exemplo, está muito em pauta, se iremos tomar ou não, por uma questão política partidária e nem muito de desvalorização da ciência, e quanto a esses processos que podem ser tanto trágicos quanto potentes, né? Além disso, traz uma figura de quebra de vários paradigmas, né? Inclusive na figura da pessoa do justiceiro, que traz uma figura de um determinado gênero imposto pela sociedade como masculino e normal, mas que vem com unhas pintadas, por exemplo, trazendo vestimentas que não são dessas trazidas na normalidade, que tem uma postura um pouco mais... que mesmo com uma
caricatura diferente traz uma ideia de respeito, uma ideia de poder, uma ideia de controle, né? E, além disso, traz uma questão de união, de solidariedade, que mesmo que é um povo que tem certos problemas, questão da água, questão de alimentos, questões até de medicamentos, contando inclusive com um político corrupto que faz a gestão de sua cidade, é um povo que acredita muito na solidariedade, na coletividade, na ideia do fortalecimento comunitário, razão pela qual eles se unem e têm uma postura e uma ideia e uma visão de muito de se proteger. A gente percebe muito isso nas cenas finais do filme e como eles se organizam para combater, inclusive, as pessoas sulistas que têm aí um posicionamento mais neofascista, né? Do embranquecimento, de uma política e de uma ideia de extermínio daqueles que são diferentes, de uma soberania branca e de outros que são diferentes dessa cultura norte-americana imperialista, né? Que vem muito trazida por essa ideia desses extermínios, né? São muitos elementos que o filme traz, que casa muito com a nossa realidade hoje. É nítido que essa reflexão ela precisa ser aprofundada em todos os âmbitos sociais, políticos, econômicos, psíquicos, a questão do poder, a questão do fortalecimento comunitário, a subjetividade, mas que neste grupo, por exemplo, para trazer para a nossa questão, para o objeto de serviço social, foi importante para a gente entender essa questão do poder, essa questão dos vínculos, essa questão do direito, essa questão da relação social como um todo, que acho que foi muito importante trazer para esse grupo e também para as pessoas que participaram da live. Como eu não participei, como eu disse anteriormente, eu acho importante a Milena trazer os elementos que no dia foram mais destaque. Mas eu quis deixar bem claro aquilo que a gente gostaria de trazer em evidência para que isso fique de uma maneira simbólica e expressiva e marcante para próximos e futuros diálogos, tá bom? Eu agradeço a oportunidade e agradeço a todos pela participação. Boa noite a todos, perdão, gente. Sou a Milena. Como o Renan trouxe, né, sobre esse resumão sobre o filme, um filme que traz diversos apontamentos para a gente poder analisar, para a gente poder refletir, né, fazer construções novas, né, desconstruir coisas que a gente tem em mente. Eu acho que é um filme que ele traz, né, uma visão ampla. E eu acho que o bacana que foi dessa live, né, apesar de desafiadora, eu acho que foi uma das lives que a gente teve um desafio bem grande, né, de trazer um conteúdo bem bacana para a gente olhar para coisas que no nosso Brasil está presente, a gente não vê, né, às vezes por falta de informação, né, talvez que foi coisas que foram apontadas, por exemplo, na fala da Fabi, né, nessa live sobre a população indígena, sobre os ativistas, né, sobre as coisas que acontecem com os povos que estão, né, mais distantes dos grandes centros e que a gente não sabe, né, sobre como que o sertão vive, como que é a organização dessas pequenas comunidades, e Bacurau ele vem trazer isso, essa questão do coletivo, né? A gente usou como base, eu acho que importante ressaltar Martim Barô, sobre quando a gente vai apontar as questões da violência, e a gente usou Milton Santos, né, para falar um pouco desse território, do território vivido, da construção do coletivo, que é o que Milton Santos traz, e eu acho que isso foi super bacana para a gente poder, né, valorizar também a nossa a cultura brasileira um pouco, sabe, a literatura brasileira, os estudos brasileiros, né, que é de extrema importância, e Milton Santos, né, uma referência muito grande para a gente. Mas o que foi bacana de trazer, né, e que também na fala de cada uma sobre a questão da população, né, essa população que a gente não tem muitos dados, que a gente não tem esse conhecimento, eu acho que a questão da resistência,
né, e de povos que, né, até hoje resistem, o povo indígena, né, a população indígena, como ela resiste até hoje, os ribeirinhos, né, os ativistas também, né, como sempre estão ali, são pessoas que resistem, né, e lutam por aquilo que elas acreditam, né? Eu acho que Bacurau traz uma análise muito grande do todo, da nossa realidade, que não está longe, sempre está ali muito próximo, né? Sobre a questão da violência, né? Se a violência, o que Martin Barrow vem trazer, né? Sobre se a violência do oprimido se justifica, né? Sobre a violência como um instrumento, e eu acho que na discussão isso foi o que mais foi caloroso, da gente entender isso, sobre a violência do oprimido, se ela se justifica, né? E foram questões levantadas muito, muito bacanas, né? Para que a gente pudesse ter uma, né, ver de uma forma mais ampla sobre isso. A questão da liderança do Lunga, a gente vê uma imagem, né, totalmente construída de um justiceiro, né, não aquilo que a gente já tem construído, mas de uma forma diferente, né, de uma forma assim totalmente fora daquele padrão que está, né? E o quanto que eles se organizam no coletivo e eles acreditam numa resistência no coletivo, porque a luta ela se faz no coletivo, né? Não no individual. Eu acho que juntos a gente consegue revolucionar coisas, a gente consegue mudar, mas às vezes no individual é difícil, mas se juntarmos a gente consegue mudar as coisas. Eu acho que é isso que o filme do Bacurau trouxe muito de forte, acho que na minha perspectiva, na minha, né, visão, dessa questão da gente sempre construir no coletivo, e o quão diferente se faz quando a gente se constrói no coletivo. Né? Eu acho que foi uma live desafiadora, mas foi uma live que nos trouxe uma desconstrução de tantas coisas e uma construção nova, assim, extraordinária, né? A gente vai disponibilizar depois para vocês assistirem, mas ressalta quem assista um filme, sabe? Faça um estudo, uma análise sobre ele, e acredito que é algo que vai trazer muito aprendizado para todos, né? E agradeço desde já pela participação de hoje e pelas outras lives que vocês participaram. Agora eu vou passar para Carla e a Fernanda, e elas vão trazer um pouco sobre o filme Um Poço, que a gente também fez uma discussão que vai trazer sobre isso, sobre o olhar o outro, né, sobre o uso do outro como objeto, que assim como em Bacurau a gente vê na cena dos norte-americanos, né, a gente vai ver isso também no Poço. Parabéns. Pode passar, Fer. Fernanda, eu acho que você esqueceu de colocar o áudio do sistema. Tá, peraí que eu vou recolocar então, galerinha. Só um segundinho. Problemas técnicos. Existem três classes de pessoas. Tá saindo o som, galera? Ok, Fernanda. Tá. As de cima, as de baixo e as que caem. O poço? É, o poço. E o senhor sabe em que consiste o poço? Óbvio. Comer. O que vamos comer? As sobras das pessoas de cima. Isso é nojento. Tem muito mais gente lá embaixo?
Em breve haverá menos. Era o que, uma pessoa? Mas é claro que era uma pessoa. E ninguém vai fazer nada! Se todo mundo comesse só o que precisa, a comida chegaria ao nível mais baixo. Me ajuda a descer. Descer é um suicídio. A fome desata a loucura. Tem um bom coração. Acho que você não vai sobreviver muito tempo. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Carla. Também componho aqui o grupo, como as meninas apresentaram. Bom, o filme O Poço, nós discutimos em setembro, e ele foi muito esperado por várias pessoas, essa discussão, inclusive por nós do grupo, né? Nós estávamos ansiosos para discutir esse filme. Entretanto, quando nós começamos a estudar o filme, a entender um pouco mais as cenas, entender e ler os comentários, as críticas, o roteiro do próprio filme, nós tivemos algumas dificuldades, né? Até dificuldade de assistir por diversas vezes esse filme. Porque é um filme que nós não estamos acostumados a assistir, porque nos provoca em diversas lugares, em diversas dimensões da nossa vida. Nos provoca a nossa questão subjetiva, de a gente olhar para nós e perguntar quem somos, nos provoca de olhar para a sociedade e perguntar que sociedade é essa, e nos provoca também no sentido de sempre buscar uma resposta para alguma coisa que muitas vezes não tem resposta, ou a resposta não depende de um indivíduo, mas sim de um coletivo, como a Milena trouxe bastante isso do Bacurau. Então, esse filme provocou em nós muitas coisas, não só em nós, como vocês podem ter visto na internet, a enxurrada de comentários que teve e críticas sobre esse filme, exatamente porque ele nos provoca tudo isso. Ele é um filme que nos coloca para pensar, mas nos coloca para pensar olhando para uma realidade cruel, para uma realidade perversa, para uma realidade da qual, como dizia Hannah Arendt, da banalidade do mal. Então, é essa realidade que esse filme nos traz e por isso que esse filme nos provocou tanto, tá? Mas, na live, a gente conseguiu eleger especificamente 2 pontos, né? O filme tem muitos mais pontos de discussão, mas nós elegemos 2 pontos para poder analisar esse filme, para que a gente pudesse trocar um pouquinho com as pessoas o que nós estávamos entendendo, quais as correlações que nós estávamos fazendo com os nossos estudos. Para este filme, nós continuamos com os estudos do Martinho Barot, né, que ele vai trabalhar com a violência estrutural e a violência biopsicossocial, e também a gente deu uma passada por Hannah Arendt ali na questão do julgamento de Eichmann, né, para que a gente pudesse entender o que a Hannah Arendt está entendendo de banalidade do mal, né, o que seria essa banalidade do mal. Então, esses 2 textos foram nossos eixos de discussão para este filme. Bom, então, o filme é espanhol, vamos dizer já de antemão, um filme muito bem feito, com um roteiro impecável, né, com um roteiro muito bem escrito, e de uma película, né, como a própria Netflix traz, muito bonita, assim, em questão de arte, de figurino, em questão de som, de luz, iluminação, enfim, é um filme muito bem feito pela Netflix, tá? Isso a gente precisa pontuar, porque o filme é uma arte, né? E realmente esse filme foi muito bem feito, muito bem elaborado. O Poço, ele vai trazendo, como vocês viram no trailer, a dimensão das estruturas, né? Eu vou ficar um pouco com a parte das estruturas, vou trazer um pouco que a gente discutiu na live, e um dos pontos que a gente escolheu foi discutir a questão do capitalismo e as suas estruturas, né? A violência estrutural colocada para dentro do capital.
né? Que violência estrutural é essa? Então, vou começar um pouco para a gente poder discorrer sobre o poço. Quando a gente vê as pessoas com fome na rua, quando a gente olha para as pessoas sem habitação, quando a gente olha para as pessoas que não têm terra, quando a gente olha para uma educação de má qualidade, quando a gente olha para algumas pessoas que vão receber vacina e outras não, quando a gente olha para essa desigualdade colocada, nós estamos olhando para uma violência estrutural, que é uma ausência daquilo que nós necessitamos como seres humanos para sobreviver, né? E sobreviver não simplesmente sobreviver por sobrevida, mas sobreviver com qualidade, como uma necessidade humana. Então, a ausência disso nos coloca, nós somos vítimas dessa violência estrutural que muitas vezes é cometida pelo Estado. E aí, neste caso, também pelo sistema capital da qual nós estamos inseridos. Por que do sistema capital? Porque o sistema capital, ele é organizado em estrutura, ele precisa da desigualdade para sobreviver. E é essa desigualdade, né, que provoca, que é uma violência, porque ele tira aquilo que a gente necessita para sobreviver, da necessidade humana, né? Então, a hora que o capital retira isso de nós, isso significa que nós estamos em desvantagem ao outro. E por que a gente está discutindo isso, sendo que a gente está olhando o poço? Porque o poço trabalha exatamente isso. Quando você assiste o poço e você olha as estruturas, que o poço trabalha com uma estrutura fechada, fixa, né? Então, são vários níveis. Quem está em cima, quem está embaixo, né? O próprio autor, na verdade, o próprio personagem, o Trimazar vai dizer, aqui isso é a lei da sobrevivência. O que é a lei da sobrevivência? Né? Talvez a gente nunca tenha parado para pensar nisso, mas por isso que o filme nos provoca, porque ele nos coloca para pensar, que lei da sobrevivência? Porque eu posso ir lá no supermercado e comprar um pacote de macarrão inteiro, que é o que comer, mas eu, Carla, mas será que outra pessoa tem? Então, eu, Carla, nunca pensei na lei de sobrevivência, mas aquele que não tem nada para comer, que está lá no nível do poço, no último nível do poço, que não tem absolutamente nada, ele vai ter que pensar nessa sobrevivência. Como é que eu vou me manter vivo? Mas eu que estou lá em cima, no quinto, no terceiro nível do andar do poço, eu não me preocupo com quem está lá embaixo. Porque não me interessa. Neste momento, eu vou me alimentar, eu não me interesso com quem está lá embaixo. E aí o poço traz essa sacada muito grande de desvelar esse capital perverso, de desvelar essa desigualdade, de desvelar, de descortinar essa violência da qual nós sofremos. E ao mesmo tempo, por que descortinar? Porque nós estamos cegos por essa violência. Cegos. Por que cegos? Porque a gente vê muito claramente no poço. O grupo que está em cima defeca na comida para o outro para baixo para poder comer. Só que o outro que está em cima no nível 5º, por exemplo, daqui um mês, daqui 20 dias, ele vai estar no 30º, ele vai estar no 40, ele vai estar no 400, ele vai estar no 300 e não vai ter nada para comer porque a comida não vai chegar até lá. E esse nível, e eles têm esta consciência, porque eles sabem como o poço funciona. Se ora eu estou no 5º, amanhã eu posso estar no último nível. E eu sei que no último nível não vai chegar comida. Então, qual seria a minha lógica racional de pensando no coletivo? Bom, vou comer aquilo que é necessário para que a comida chegue até o final, porque amanhã eu posso estar no nível final. Mas essa lógica não é pensada. E essa lógica é trazida no filme exatamente como nós, seres humanos, nos organizamos. A gente não pensa em quem está lá embaixo. E a gente não para pensar que nós podemos também estar lá embaixo no último nível. Ou, na realidade, nós sabemos, mas nós ignoramos. Então, quando a gente trouxe na live essa discussão de descortinar essa violência, é exatamente isso, abrir os nossos olhos. Olha, eu não vivo sozinho. Eu não tenho como sobreviver sozinha. Eu preciso de um coletivo. E se eu preciso de um coletivo, eu preciso trabalhar com esse coletivo. Eu preciso pensar como coletivo. Eu preciso me organizar como coletivo. A estrutura colocada não pode ser mais forte do que eu. Pelo contrário, eu tenho que rebentar as estruturas para que eu consiga reconstruir
um novo cenário, reconstruir uma nova sociedade onde a gente não tem o nível de desigualdade que a gente traz. Então, o poço, ele escancara. Por isso da banalidade do mal, por isso que a gente foi estudar Arendt, da banalidade do mal, porque traz à tona aquilo que está dentro de nós, nos revela aquilo que está na nossa cara, que muitas vezes nós não queremos ver. Traz a pergunta de quem somos. Quem somos? Em qual nível eu estou? Como eu ajo? Como eu penso diante do sistema? E o filme também traz nessa mesma lógica da estrutura, e a gente percebe isso claramente no filme, a questão da administração, que é exatamente a questão da divisão de classe. Porque quem está na administração, veja, mesmo a administração, ela é subdividida. E aí a gente pode fazer um paralelo aí. A gente tem as pessoas que trabalham na administração e que trabalham na cozinha, que preparam a comida, por exemplo, ou a moça que trabalhou anos na administração colocando as pessoas para dentro, não sabia o que acontecia no poço. Não tinha uma dimensão desse todo. Não tinha dimensão do todo. E quantas vezes a gente executa um trabalho e a gente não tem a dimensão do todo? Esse trabalho que eu estou executando, qual é o fim? Eu nem me preocupo em saber, porque eu só estou na execução da tarefa. E é isso que o filme vem nos trazer, essa administração, quem está ali, esses trabalhadores que estão, vamos dizer, no nível da administração, não sabe o que acontece, não tem esse conhecimento. E a gente pode pensar no Estado. Por que no Estado? Porque é de responsabilidade do Estado a organização das regras. É de obrigação do Estado que ele cria essas regras e a partir daí aplica essas regras e a partir daí ele olhe para esse todo que é o bem da coletividade. Qual é o papel do Estado? Que ele se organize a sociedade para o bem de todos. Essa é a função do Estado. Mas muitas vezes esse Estado não tem a visão do todo e ele acaba agindo e planejando ações sem ter o conhecimento do todo. Como os cozinheiros que preparam a comida com tanto rigor, com tanto cuidado, com tanta higiene, mas não sabem quem é que vai se alimentar e não sabem que na primeira descida desta comida vai virar uma paçoca, no sentido de maçorado, tudo maçoradas comidas, vai ser defecada nessa comida para o outro poder comer. Eles não sabem disso. Então a gente pode colocar o Estado nesse estado que está numa letargia. Hoje a gente vive um Estado numa letargia, que ele não consegue ter a visão do todo, porque ele está engessado numa burocracia, ele está engessado numa corrupção, e ele faz alianças com uma classe dominante. E quando ele faz essa aliança com a classe dominante e esquece a classe dos trabalhadores, que é esses trabalhadores que sustentam esse Estado, ele não consegue ver o qual mal ele está fazendo para todos. Ele não consegue perceber. Ou mesmo quando ele tem consciência daquilo que está fazendo, o Estado, como eu digo, são os governadores, presidentes, enfim, a configuração como um todo, quando eles conseguem perceber do que eles estão fazendo, ou mesmo que seja inconsciente, eles ainda assim não têm a dimensão do todo. Quando eu digo que não vou vacinar todo mundo, eu não tenho um plano de vacina para todo mundo, eu não tenho a dimensão, eu tenho uma dimensão micro. Qual é o impacto que isso aconteceria no Distrito Federal, por exemplo? Mas eu não tenho a dimensão de quem mora lá afastado, no Acre, no meio do rio, com a população ribeirinha, ou os quilombolas, ou os povos tradicionais. Eu não tenho noção que a ausência de uma vacina para aquele povo pode exterminar um povo inteiro. Percebe? É uma letargia. O Estado está amarrado. E aí, olhando para o filme, que o filme também traz essa reflexão, e a gente discutiu isso na live, a administração como um todo. Quem é que idealizou essa administração? Quem idealizou isso? Né? Porque quem idealizou, né, é quem comanda. E olha que coisa espetacular, mas olha que coisa interessante. Quem idealizou tem o poder sobre a vida e sobre a morte, sobre todos. Por que da vida e da morte? Isso o poço nos traz, o filme nos traz para pensar. Porque, veja, quem idealizou, quem é administração, quem é a classe dominante, ele dá a comida na hora que ele quer, do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, e ele te coloca em qual lugar você deve ficar. Se a gente for olhar para a nossa sociedade hoje, nós estamos presas na mão de uma classe dominante que detém os meios de produção, que diz pra gente como a gente tem que trabalhar,
Quanto tempo a gente tem que trabalhar, quantas horas a gente tem que trabalhar, quanto a gente vai ganhar e quando a gente pode morrer nesse sentido. Porque eles acabam tendo controle. E mais que isso, eles têm o controle praticamente de tudo. Só que nós, não, como trabalhadores, não olhamos para isso, não pensamos, porque nós somos a maioria. Porque se a gente for pensar de novo no filme, quem coordena, ou quem sabe como o poço funciona, são poucas pessoas. Mas quantas pessoas estão dentro do poço? Faz 300 andares vezes 2 pessoas, mais a administração. É muita gente. É a maioria. É a maioria. Por que essa maioria não coloca de um outro jeito? Então, o filme vai deixando pra gente essas reflexões, né? E vai trazendo pra gente. E o filme traz uma coisa muito interessante com Foucault, né? Quando Foucault vai dizer do panótipo, né? O quanto que a gente coloca as pessoas ali para cumprir as suas penas e a gente vai olhando e controlando a vida do outro, controlando a vida dos presos, né? Uma maneira de punição para que ele não faça novamente, rompa com o não cumprimento das regras, né? Então, Foucault vai desenvolver toda uma estrutura de como isso vai funcionar. E se a gente olhar para o poço, é mais ou menos isso. Nós estamos sendo monitorados, nós estamos sendo controlados o tempo todo o tempo. Só que a gente não percebe que nós fomos deixados para nos matar. Porque é isso que o poço mostra. A lei ali é sobrevivência. A lei ali é a comida. A lei, o que vale ali, é o como eu vou me manter vivo. Então, esse povo foi deixado para morrer e para se matar. É isso que o poço nos traz. E olhando para as estruturas da sociedade, de novo eu faço a pergunta que nós levantamos as perguntas na live. Qual é o seu lugar nessa estrutura? Qual é o seu lugar nessa sociedade? E mais uma coisa que o filme trouxe, também dentro das estruturas que causou horror em todo mundo. Nós queremos sempre uma resposta pronta. Então a gente tem o costume de assistir um filme e querer uma resposta linda e maravilhosa, com um final brilhante, felizes para sempre. E nós sabemos que a realidade mostrada no filme do Poço, que é a minha realidade, que é a sua realidade, que é a realidade de todos nós, não tem felizes para sempre. Não tem. Tem um ponto de interrogação. Por isso que as pessoas criticaram o filme. Porque a gente está acostumado, como o capital nos vende, de sempre felizes para sempre. E a realidade não termina. Felizes para sempre. Agora a Fernanda vai trabalhar a subjetividade. Boa noite, pessoal. Alguma das coisas que a gente trouxe também no dia da live foi sobre... Peraí que eu acho que tem que... já colocaram. Sobre a questão da subjetividade e a questão das relações interpessoais. Então, o filme aborda as relações interpessoais e demonstra o quanto a violência empobrece a vida e a qualidade das relações humanas, né? A gente percebe que para romper com o ciclo da violência é necessário romper com a própria estrutura que a cria, né? E daí o Göring, nessa tentativa de romper, porque ele se indigna com toda a situação que está colocada, então ele começa a tentar um movimento contrário. E daí ele tenta romper com a violência, porém ele acaba utilizando da violência repressiva com vistas, né, ao bem coletivo. Porque durante o decorrer do filme ele foi espectador, né, em alguns momentos, e daí inconscientemente ele aprende a valorizar essa violência como uma forma útil para a resolução de problemas, né? Então acaba tendo uma naturalização da violência durante toda a construção do filme, nos personagens de maneira geral, e até quem estava, né, no caso de alguns personagens que queriam fazer essa mudança no sentido de pensar no coletivo, de tirar esse pensamento enraizado do individualismo e do egoísmo, acaba se voltando com a violência como meio utilizado, né? A gente pode até perceber isso, né, dessa questão da individualidade e do egoísmo, a Carla já tinha trazido algumas informações, mas é notório na construção de alguns personagens, e acho que majoritariamente no Trimagasi, né, que enquanto ele está nos níveis acima, ele se farta de alimento,
e fala que não tá nem aí. Daí, quando ele tá nos níveis abaixo, ele xinga quem tá acima e fala: ah, é abutres, não deixaram nada pra gente, não tem nem ossos. Malemar chega os pratos, né? E quando chega, chega quebrado. Então, a gente percebe essa questão dele não ter o pensamento pautado no coletivo, mas ele colocar essa cobrança quando ele tá nos níveis inferiores, né? Aí uma das questões também que a gente percebe é que na vulnerabilidade a gente vê o outro como objeto, então começa a ter essa questão da coisificação, né? E daí disso a gente parte para as questões da situação limite, né? Que é onde a gente anteriormente não se via em alguns determinados comportamentos, a gente na verdade não tinha nem consciência dessa possibilidade, né, que a gente poderia fazer, e daí a gente começa a atuar de algumas maneiras por conta dessa situação limite em que a gente é colocado. Outra questão dentro das relações interpessoais que foi importante a gente elencar para a construção do debate do filme é sobre a questão da ilusão de poder, né? Que era um pouco também que rebate nesse exemplo que eu estava dando do Trimagás, porque eles tinham a ilusão desse poder sobre o outro enquanto eles estavam nos andares de cima, né? Então, nesse mês eu tenho poderio, eu vou me fartar, eu vou comer muito, então eu vou defecar na sua comida, eu vou urinar na sua comida, eu vou quebrar tudo, eu vou pisar nos pratos e não vou deixar para ninguém. Só que no mês seguinte eu vou estar num nível inferior, né? E daí a gente pode até fazer alguma correlação com as questões das classes sociais, né? Que oram, principalmente o que a gente vê hoje em dia, as questões da classe média, né? Que muito se entende como o pessoal burguês, né? De fato, a galera que é rica, e acaba cometendo alguns tipos de preconceito e discriminação em relação às classes mais baixas. Uma outra questão que a gente colocou em relação ao filme é sobre essas questões da subjetividade, né? Sobre as questões psicológicas, e daí eu elenquei algumas coisas aqui, né? Sobre os efeitos da violência para a psique humana. Alguns dos efeitos entre aqueles que vivenciam violência cotidianamente são estresse pós-traumático, dificuldade de readaptação à vida cotidiana e medo. Já entre os que pouco viveram ou não viveram, há uma intensificação da angústia, né? Porque sabe que a violência existe, que ela tá ali, é o que a Carla falou. A gente quer fantasiar as coisas ou romantizar demais, mas de fato a gente reconhece a violência que perpassa o nosso cotidiano. E isso é um sentimento negativo frente a algo desconhecido, né? Do que a gente não vivenciou ainda. Aí, em relação a essa questão da naturalização também que eu estava citando, quanto mais a gente convive com a violência, mais ela se estende e maior a incidência dos efeitos midiáticos. Ao longo prazo, pode ocorrer adaptação à situação de violência, a naturalizando. Assim, emerge uma normalidade misturada com vínculos alienadores e despersonalizantes, ou seja, a pessoa ela começa a perder a característica dela, é o que a gente começa a ver com o personagem do Gorick, né, que ele começa com alguns ideais e isso vai sendo completamente mudado durante o decorrer do filme por conta dessa convivência cotidiana ali com as violências que perpassam ele. E sobre a saúde mental, a gente percebe que também ela é o caráter básico das relações humanas. E ela que define as possibilidades de humanização disponíveis para os membros de cada sociedade e grupo. Então, a gente precisa que tenha essa questão da saúde mental bem estruturada e colocada para que não ocorra essas questões. Ai, gente, peraí que apareceu alguém para admitir aqui. Foi. Enfim, já encerrando a fala, fica essa questão da saúde mental e da subjetividade humana, né, que é colocada durante o decorrer do filme. Aí agora eu vou passar, na verdade a Carla vai passar o trailer do próximo filme que a gente fez, a discussão, que foi o último, inclusive, que foi Cidade de Deus, para daí, seguindo depois do trailer, a Dandara e a Fabi fazer a reconstrução da fala, gente, desculpa. Desde moleque, eu sempre quis ser fotógrafo. Só que o destino me colocou aqui.
E na Cidade de Deus, A galera fugiu! Pega a galinha aí, rapaz! se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Naquele tempo, eu pensava que os caras do trio Ternura eram os bandidos mais perigosos do Rio de Janeiro. O que foi, Cabelha? É que meu coração te escolheu, moro? Filha da puparra! Meu filho da... Não pergunta pros campeões. Mas alguém roubou o lugar deles. Meu nome é Zé Pequeno, porra. O Zé Pequeno sempre quis ser o dono da Cidade de Deus. Já o Bené só pensava em curtir a vida. E aí, Playboy, a gente vai dar um ataque lá na boca do cenoura, valeu? Preciso da namorada, Zé. Bicho tá pegando minha gente! Todo mundo quietinho! Sai, sai! Tem que formar com nós aqui, senão tu tá morto. Aí pintou uma galinha. Agora sim eu tô começando a brincar. E a Cidade de Deus virou Por notícia. sua causa, eu vou morrer porque você roubou as minhas contas. Calma, como é seu nome? Como é que é seu nome? Fica perto. Ô, Angélica, eu tava louco pra perder a virgindade com ela. Tira uma foto nossa aí. Bora, mané, vambora que lembrou, mané. Vambora, vambora, mané. Se você trouxer essas fotos, a gente compra. Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Então, vou trazer um pouquinho sobre a live, né, da Cidade de Deus, que a gente apresentou no dia 14/11. Foi, assim, uma live muito interessante. Foi uma das lives que mais demorou para terminar. Foi uma discussão muito gostosa. E o filme, ele não foi escolhido diretamente pelo nosso grupo. Nós fizemos uma enquete lá no Instagram, onde tinha várias opções. Tinha o Meu Nome Não é Johnny, Macunaína, Tropa de Elite e o Cidade de Deus. Daí o Cidade de Deus ganhou, daí a gente estudou sobre o filme para a gente trazer a live do filme, né? No meu ponto de vista, como eu falei, foi assim, uma das lives mais tranquilas de fazer, mas eu acredito que foi mais tranquila no sentido... Porque nós já vimos, né, de uma construção, de um ritmo de construção, elaboração, apresentação de live. Então, acho que nesse sentido foi mais fácil por ser a última... Mas, né, abordar o tema da violência sempre é tenso, sempre vai nos fazer refletir, repensar que mundo é esse que estamos vivendo, né? Sempre acometido de tantas violências. E eu acredito que nós, enquanto estudantes de serviço social, estudar sobre o assunto, né, discutir sobre isso, com certeza está sendo uma contribuição para a nossa formação. Então, eu vou fazer agora, né, um breve resumo mesmo de como foi a nossa live. E a Dandara, ela vai complementar com alguns pontos mais específicos. Mas a live, ela vai estar disponível para vocês. É muito interessante, depois vocês assistem, né? Então, na live, nós discutimos sobre a questão do território. E o interessante disso é que a gente também pode fazer uma relação com o filme Bacurau, igual a Milena e o Renan já trouxe aqui. Porque Bacurau foi o quê? Uma cidade, né? Onde não tinha infraestrutura, não tinha saneamento básico, energia elétrica... As pessoas simplesmente foram postas naquele lugar, esquecidas, e foi o que aconteceu com a Cidade de Deus, né? As pessoas foram jogadas ali, longe dos centros urbanos, longe do direito à cidade, longe do cartão postal do Rio de Janeiro. Essa é até uma frase que o narrador do filme vem trazer, né? Que eles estavam longe do cartão postal do Rio de Janeiro. Então, as famílias ali, as crianças, elas tiveram que se adaptar a esse modo de vida tão precário, vivenciando, assim, essa violência estrutural, resultante de uma ausência do Estado. Foi discutido também sobre a violência policial, o qual, infelizmente, é pauta, né, nos dias de hoje, onde a polícia ela atira primeiro para depois saber quem é, resultando, então, no genocídio da população jovem negra, que, infelizmente, os moradores da favela, das comunidades, são vistos como sinônimo de bandido, e não são, né? Abordamos também a questão dos direitos das crianças e dos adolescentes, o qual elas deveriam ser protegidas, né, pela
família, comunidade, pelo Estado, mas o filme mostra o contrário, né? Crianças ali sem frequentar a escola, com grande evasão escolar, com envolvimento desde cedo no tráfico, almejando, sonhando com o tráfico. Discutimos também, fizemos uma trajetória sobre a vida de Dadinho, Zé Pequeno, onde ele queria a todo momento poder dominar, controlar tudo, como se ele fosse preencher algo que estava faltando na vida dele. E a gente pode pensar, né, o que estava faltando na vida do Dadinho? Zé Pequeno Dadinho, ele foi negligenciado pelo Estado, pela comunidade, porque desde a sua infância teve essa ausência das políticas públicas. E, ao nosso ver também, faltou essa falta de relação de afeto, de cuidado, até mesmo uma repreensão, né? Orientação de pessoas que tivessem ali um mínimo de preocupação com ele. Nada disso mostra no filme, nada disso aconteceu com aquelas crianças. Quem olhou para Dadinho como sujeito de direito? Quem olha para as periferias? Quem olha para as comunidades, né? E Zé Pequeno, ele cresceu assim, sendo vítima de um sistema e, ao mesmo tempo, alimentando esse sistema que seria o tráfico. E o fim dele foi a morte, ele morreu na mão das crianças, a qual ele mesmo entregou as armas, né? Se ele talvez tivesse tido algum acompanhamento, alguma referência enquanto criança, adolescente, talvez o destino dele não fosse esse. E com isso, a gente trouxe também o exemplo de projetos artísticos que são desenvolvidos na comunidade, né, através de ONGs, balé, dança, música, hip hop, que são usados muitas vezes como meio de superação dessas violências, né? E trazendo uma nova perspectiva na vida das pessoas que moram nas comunidades. Abordamos também sobre o sensacionalismo midiático, ou seja, qual é o papel da mídia, né? A mídia, ela tem grande influência, grande papel de mostrar as violências que acontecem nesses territórios, mas também é preocupante porque ela é geradora de opiniões. E quais opiniões que ela tem gerado, né? Como que ela está influenciando a população. Trouxemos também o texto da Chauí, que explica que a violência ela é praticada por quem está à margem da sociedade, que não tem direito de pertencer à nação, e tratando assim a violência como um fruto localizado, aonde ela é legitimada, né? Aí que acontece, por exemplo, a violência da violência policial, né? Que a gente ouve bastante na população, né? Ah, tinha que morrer mesmo, é bandido. E a gente vê que não é assim. Agora ela vai explicar um pouquinho sobre alguns pontos específicos do filme. Oi. Vocês estão conseguindo me ver? Vocês estão conseguindo me escutar? Sim, Dandara. Falar sobre violência no Brasil é sobre resistência. Na live da Cidade de Deus, com os autores que a gente estudou, a gente trouxe a teoria de que a violência no Brasil, ela é o que estrutura o Brasil desde sempre, né? Então, a trajetória do Dadinho, ela é a construção narrada a partir da ausência. E para a gente contar essa história, a gente dividiu a live em 5 momentos que trazem à tona essa ausência e o que essa ausência provoca. Então, os 5 momentos foram o histórico do Brasil, e a gente trouxe também uma reflexão do nosso cotidiano, né, do nosso próprio território, de um território que a gente conhece. A gente falou sobre violência, poder e as facetas da violência. Como a gente foi narrando a história do filme, né, a gente falou sobre a história do Zé Pequeno, que é o personagem principal. A gente falou sobre o sensacionalismo jornalístico, que também é uma das pautas trazidas no filme, e a importância das políticas públicas no combate à violência, de como uma política pública de saúde, seja de cultura, pode acalmar, diremos assim,
toda essa, enfim, toda essa comoção que trouxe, comoção não, toda essa história do filme que a gente vê se repetindo várias vezes durante a nossa vida e no filme. Então a gente fala sobre enfim, desculpa, gente. No começo, no primeiro tópico que a gente fala sobre o histórico do Brasil, desde o começo, que ele se estrutura na violência, onde a Milena falou, a gente trouxe como a gente acabou naturalizando a violência e, por isso, a gente tem uma sociedade estruturada na violência. A gente estuda a violência como um fenômeno multifacetado em todas as áreas e como um recurso de extravasar, né? Ele estrutura a sociedade e também é um recurso de extravasar toda a raiva que a gente sente dentro da nossa sociedade. Para essa live, a gente estudou alguns textos da Chauí sobre ética. E ela traz a ética como um conjunto de valores dentro da nossa sociedade. E na ausência dessa ética, com o outro, né, é que nasce a violência. Quando a gente coisifica o outro e sai da nossa racionalidade e acaba destruindo os valores que a gente tem dentro da nossa sociedade. A gente também trouxe a relação da violência e a ausência de afeto. E para isso a gente trouxe vários tipos de violência, né? Então, a gente falou a relação da violência e a ausência do afeto entra quando a gente falou um pouco sobre a violência contra a mulher, né? Quando o Zé Pequeno coisifica o outro. E como o Zé Pequeno é a própria ausência e reprodução da violência, né? Então, desde o começo, a gente vai vendo toda a trajetória dele, desde criança, né? Quando ele já sofre violência pela ausência, né? Em todas as etapas da vida dele, como a violência perpassa e como a violência provoca uma reação, né, na vida dele. A gente também trouxe um pouco sobre a violência policial, né, que a própria comunidade passa ali. A gente estudou um pouco sobre a violência territorial também. E como a violência estrutural, como a violência policial é um reflexo de toda a sociedade e de toda a violência que estrutura a própria sociedade. Foi a última live, eu acho que foi a live também mais longa, né, que a gente discutiu, e eu achei intimamente um assunto delicado, e é um assunto muito delicado para muita gente, porque é um filme que a gente consegue ter uma noção de como é real, né? Porque é a nossa realidade também. Então, por isso é um filme tão complicado de se assistir. E um assunto tão delicado para a gente ter discutido e que gerou bastante polêmica. Eu particularmente gostei muito, né, de ter participado dessa live e, enfim, foi isso.
Obrigada. Galera, queria contar uma coisinha para vocês, que agora a gente está chique, o grupo ele está crescendo, né? Cada vez mais, e a gente está com um canal no YouTube. O canal no YouTube tá lá, Núcleo de Estudos em Violência. Tem também o Instagram do grupo de estudos, que é G Estudos em Violência. A gente vai estar colocando para vocês no chat também, e divulgando também mais. E a gente também tem uma página no Facebook, que é Grupo de Estudos em Violências. Então, a gente está aí, né, explorando cada vez mais as redes sociais para cada vez estar junto com vocês, né, e que a gente possa construir cada vez mais no coletivo. Tá? Queria agradecer também pela participação de todos, queria agradecer, né, por ter sido um ano onde a gente pôde construir e desconstruir juntos, num coletivo, poder, né, ter um olhar mais amplo para dentro, né, das questões, das expressões, né, tanto da violência e tanto daquilo que perpassa na nossa sociedade. Então, um beijo a todos, e é isso. As meninas também vão estar aí se despedindo de vocês. Bom, eu quero agradecer a participação de todos e a galera que compõe o grupo por esse ano que foi bem difícil e complicado, mas a gente se manteve fortes, né, em conjunto, que acho que é isso que a gente tentou trazer, assim, sobre essa questão do coletivo. Acho que a gente conseguiu estabelecer isso também enquanto grupo. Agradecer vocês por todas as lives que a gente fizemos juntos, e por esse ano que a gente está encerrando, né, por essa live, que espero que no próximo ano a gente possa agregar mais pessoas ao grupo, e pedir para o pessoal seguir a gente, né, que a intenção das redes sociais é a gente tá mais próximo de vocês, não só aqui, né, nesse momento de live, mas no dia a dia, postando algum tipo de artigo para que as pessoas possam ter acesso aos textos que a gente utiliza para a elaboração das lives, e também disponibilizar as lives por lá, enfim. Pessoal, também quero agradecer, né? Vocês, colocamos aí os nossos canais, faltou só o do Face, mas em qualquer um dos canais que vocês entrarem vai ter conexão com o Face, vocês podem nos encontrar lá. Nós somos um grupo de estudo, nós vamos, o ano que vem, continuar com o grupo de estudo, nos estudos referente aos autores que discutem violência. Ainda não temos muito certo ainda as datas de quando de quando vai retornar o grupo de estudo com o grupo de aprofundamento, mas assim que voltar, a gente vai estar publicando tanto no Face como no Instagram, enfim, nos nossos canais, para que vocês possam também participar do grupo, que a ideia não como eu disse da estrutura, não é quem sabe mais passa para os outros, não, pelo contrário, a ideia do grupo é onde a gente possa partilhar os conhecimentos, construir novos conhecimentos, acreditando que é possível construir uma sociedade sem violência, uma sociedade pautada no coletivo, uma sociedade pautada sempre na ideia pautada no verbo esperançar de Paulo Freire, sempre caminhando, sempre conhecendo, sempre indo buscando o lado de lá, tá? Então, quero agradecer a vocês, quero agradecer todos os alunos que participaram, principalmente a Milena, a Fernanda, a Dandara, a Lívia, a Fabiana, que foram fiéis durante esse ano no grupo, né? Estavam ali o tempo todo ajudando, acreditaram, né, no grupo, sempre acreditaram. O Felipe, que nos ajudou muito, muito grata, Felipe, por você ter nos ajudado. Ao Renan e a Cindy, que participaram de algumas lives, mas sempre estavam no apoio. Isso é muito importante para nós. E todos os outros alunos que participaram do grupo, que não participaram das lives, mas participaram do grupo.
Então, quero agradecer vocês, dizer para vocês que, como a Fernanda falou, foi um ano complicado, mas juntos nós vencemos esse 2020 e na perspectiva, na verdade, acreditando que 2021 vai ser pautado no verbo esperançar. Caminhar sempre, nunca desistir, tá bom? Fabi? Oi, gente. Me sinto contemplada também pelos agradecimentos das meninas, da professora. Eu quero agradecer a todo mundo que participou da live, não só de hoje, mas das outras que nós fizemos, né? Escolheu o seu tempinho aí para assistir. É muito gratificante participar desse grupo, né? Como eu disse, é uma contribuição para a nossa formação profissional. E nesse ano, né, que foi um ano pandêmico, um ano difícil, eu acredito que foi, assim, uma reinvenção do grupo, né? Que a gente poderia ter desistido, parado, mas a gente continuou e conseguiu prosseguir. E eu acredito também que o grupo, ele trouxe, assim, um abraço virtual, né? Tem várias formas de abraço. E como a gente não pode estar junto ali, estudando, tirando as dúvidas, trouxe um acalento, um quentinho no nosso coração participar e desenvolver esse projeto com vocês. Muito obrigada. Eu me sinto mais que contemplada, né, com todas as falas. Muito agradecida mesmo pela oportunidade. A gente sabe que, apesar da correria do dia a dia, de todas as coisas, a gente consegue pelo menos um tempo de participar, e o quanto isso agrega para a gente, não só no trabalho, mas na nossa vida, nas reflexões no geral. E é isso. Espero que 2020 seja muito bom para a gente mesmo. Estou muito feliz, com muita esperança para 2020. 2020 não, né? 2021, gente. E que realmente possa ser algo muito bom para nós, enquanto grupo, enquanto pessoas. E é isso, gente. A Lívia está com problema na conexão, mas vamos esperar um pouquinho ela, e tem o Renan. Renan? Eu acho que o Renan caiu. Tá. Mas, assim, eu agradeço ao Renan e à Lívia, que estão com problema na conexão, por toda a ajuda, né, que os dois tiveram conosco. E fica o nosso tchau para vocês e esperamos ver vocês em 2021. A Cindy foi do 20, eu fui do 29. Esperamos ver vocês em 2021, firmes e fortes, para a gente poder estudar. E lembre-se sempre, no verbo esperançar, vamos ver o que tem do lado de lá. Beijo, gente. Tchau.